Paz do Senhor, Ana. Ana, eu quero te contar algo muito real que o Senhor me levou. Ele me levou no inferno, Ana, pela misericórdia dele. E aí, quando ele me levou no inferno, sabe o que foi que eu vi lá? Eu vi lá pessoas, muitas pessoas que já serviram a Deus. E andando naquele lugar, eu via muitos demônios, via muitas estaltas, pessoas que adoram estaltas, não tem essas estaltas de Santa Maria, essas estaltas de santo. Eu via demônios em cima daquelas pessoas, massacrando aquelas pessoas. E de trás daquelas estaltas tinha uma estalta bem grande no inferno, a qual representava aquelas pessoas, a estalta que aquelas pessoas adoram aqui na terra. Também vi o Senhor falava, filha, tu tá vendo isso aqui? Isso aqui é o inferno e isso aqui é um corpo. Aí eu olhava, era como se o meu corpo subisse, não tem? Eu subia para cima e olhava para baixo. E eu via o inferno, ele é um formato de um corpo de um demônio muito grande. E ele falava que as covas de todas as pessoas que existem na terra já estão prontas lá, já estão prontas, já estão com os buracos e a atormentação que aquelas pessoas que forem para ali já está preparado tudo. É como o céu está tudo preparado, né? Pois no inferno está tudo preparado também já para as pessoas que entrar ali. E ali eu via cada setor de cada pessoa que vai ficar devido ao seu pecado, sua forma que age. Eu perguntava, Senhor, aqui existe todo tipo de pessoa? Ele falou sim, menos criança de 6 anos para baixo. Não existe criança de 6 anos para baixo, mas de 7 anos para cima tinha. E ele me levou na cova de uma criança, uma menina de 8 anos. Essa menina, ela morava na Bahia e caiu uma barraca em cima dela. E essa barraca caiu e machucou a perna dela. E no que machucou a perna dela, ela chegou a morrer. E aí eu perguntava, mas Senhor, só porque ela morreu e por que ela veio para cá? Qual foi o motivo dela estar aqui? Ele falava, filha, ela mentia para a mãe dela, ela roubava escondido, pegava as coisas escondidas. E ela às vezes enganava. Ela dizia que ia para um lugar e ela ia para outro. E ela enganava a própria mãe dela. E ela está aqui. Aí eu conseguia, Ana, falar com ela. E ela conseguia me ver. Entendeu? E ela falava assim: fala para minha mãe. Tu pode avisar a minha mãe? O nome da minha mãe é Maria. E a minha mãe mora na Bahia. Nós também temos um parente que mora no Recife. E avisa os meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos, 2 homens e uma menina. Fala para eles não vir para cá. Fala para eles não vir para cá. Ela falava para me avisar a família dela. E aí eu falava, tá bom, eu vou falar. Aí eu conversava com ela, aí eu perguntei quanto tempo já que ela está aqui. Aí ela falava, eu já tenho 20 anos que eu estou aqui. Aquela menina, não tem? Ana, e o demônio vinha e enfiava-se a mão no corpo dela e arrancava da cabeça dela algo, só que eu não via o que era. Entendeu? Era como se estivesse destruindo ela, assim, a mente dela, perturbando a mente dela. E eu sentia, quando eu saía de lá por um espaço de minuto, assim, eu começava a sentir uma dor tão imensa, de dor de cabeça, aquela fadiga na minha cabeça, entendeu? Aí o Senhor me levava em outra cova. Aí eu conversava com o Senhor. E o Senhor falava comigo e as pessoas que estavam lá, que me via, que eu conhecia, aqui eu chegava nas covas dela, lá dentro daqueles buracos, eu via o tormento delas. E aí eu cheguei na cova da minha mãe, entendeu? Eu vi a minha mãe lá. E sabe por que a minha mãe não foi para o céu, Ana? Porque ela não perdoou. É triste falar isso, entendeu? Eu chorava tanto, Ana, ao saber que a minha mãe estava ali. E eu perguntava, Senhor, por que ela está aqui? E o Senhor falava, filha, ela está aqui porque
a irmã Arcanja, a irmã Maria dos Remédios, a Lucy, que é uma tia minha, fez algo para ela e ela não conseguiu liberar perdão. Então ela está aqui. E aí eu via claramente a mente dela como mente de louca. Aquela mente assim, só falando coisa com coisa, entendeu? E ela naquela angústia, naquele desespero, e quando ela me viu, eu via como se o inferno ele tem uma capa assim em cima de como se fosse é igual um corpo de uma pessoa, entendeu? Tinha aquela carne. Aí quando aquela carne abria assim, eu via aquele buraco e ela lá dentro toda encolhida. E a mente dela toda em atormentos. E ela fala, quando ela olhou para cima, que ela me viu, ela, Sunamita, tu tá aqui? Eu falei, tô, mãe, eu tô aqui porque o Senhor me trouxe aqui para mim poder ver como é aqui. E ela falava, fala para tua irmã, fala pro teu irmão, fala pro teu pai, fala para as pessoas não vir para cá, eles têm que se preparar para não entrar para cá. Aqui é triste, é muito triste, olha o que eu tô sentindo. Entendeu, Ana? Muito real, muito real. Eu tô te falando isso. Pela misericórdia de Deus, que é grande. E, e o Senhor me levou em outro lugar também. Ah, e também onde as pessoas cristãs, os que serviam a Deus, o local, na parte do corpo do inferno que eles ficam, é no pé. Como se referem a como se eles fossem uma cauda. Eles não é cabeça, eles são cauda. Então eles ficam na parte do corpo, do pé do o inferno. A parte que eles ficam é o pé. Se referindo como se eles fossem a cauda, que eles não são cabeça, mas são cauda, porque não conseguiram servir a Deus como era para servir, então eles ficaram na cauda, eles vão servir, viver ali como pessoas que serviram como cauda. E lá era muito fogo, era muito fogo. E o Senhor, e eu perguntei, Senhor, e o meu pai? O meu pai está aqui? E ele falava, não, filha, o teu pai não está aqui porque ele fez uma oração. Antes dele morrer, ele fez uma oração dentro do hospital. E aí, em espírito, o Senhor me levou lá no hospital e me mostrou uma médica enfiando uma injeção, injetando a injeção dentro do balão de oxigênio, na seringa do balão de oxigênio que ia pro nariz dele, ela enfiou aquela injeção com um líquido e artificiou ele, e ele morreu. E ele fez uma oração antes mesmo disso acontecer, da médica ir lá e matar ele, ele fez uma oração pedindo perdão. E ele conseguiu ter salvação. E eu perguntava, Senhor, por que que as pessoas, a maioria de pessoas que está aqui é crente? Ele falou, é porque não tem cabimento dentro deles de pedir perdão. Eles guardam mágoa, eles também mentem, eles roubam, eles falam do meu amor, mas não vivem. Eles querem omitir aquilo que eles não vivem para outras pessoas. E eles têm que falar aquilo que eles vivem. Eu via pregador, eu vi um homem, Ana. Eu fui na cova de um homem. Quando eu chegava lá, ele estava naquele rio de água. E eu falei, aquela água quente, quente, umas escumas, e aquelas escumas se referia a enxofre, e aquele homem naquela água se banhando, descendo e subindo naquela água quente. E eu perguntava, Senhor, por que que ele está aqui? Ele falou, filho, ele batizava as pessoas nas águas, mas ele não cria que o Espírito Santo habitava ali naquele batismo das águas. Por isso ele está aqui. Ele batizou muitas almas ao meu reino, mas ele não acreditava. Ele estava batizando ali aquelas pessoas, mas não tinha a sensibilidade de acreditar em mim. Por isso ele está aqui. Ele me levou também num buraco de fogo, onde tinha um pastor. E ele falava assim, e eu perguntei, Senhor, por que que esse pastor está aqui? Aí o próprio pastor falou, eu estou aqui porque me trouxeram para cá. Mas não era para me dar que ele estava revoltado e brigando, sabe? E ele falava muitas coisas. E aquele demônio toda hora ia lá e furava ele, massacrava a mente dele. E ele falava assim, eu tô aqui
É por causa que eu estava na igreja adorando a Deus, só que eu não vi, eu falava para eles dentro da igreja, para eles fazer o certo, mas na minha casa eu não dava a ordem como era para dar. Eu não deixava eles praticar as boas obras dentro da minha casa. Na minha casa era de qualquer jeito, e dentro da igreja eu queria mandar nos irmãos, queria dar ordem, e na minha própria casa eu não fazia o que era certo para eles poder herdar a salvação. Eu era o crente, o pastor muito mandão dentro da igreja. Eu queria dominar o povo, a igreja toda, os irmãos, mas dentro da minha casa eu não dava ordem como era para dar. Por isso que eu estou aqui. E ele gritava, Ana, ele gritava, aquele homem gritava tanto, sabe assim, chega a escutava o eco dos gritos dele lá dentro daquele buraco de fogo. Também eu vi o Dalécio, o Senhor me levou em várias covas de várias pessoas que eu conheço. E quando eu vi o Dalécio ali, ele olhava para cima e falava: Sunamita, tu tá aqui? Eu falei: tô, porque o Senhor que me trouxe aqui. E ele falou: fala para Ana, fala para Ana avisar meus filhos para eles não vir para cá. Fala para Ana não vir para cá com as crianças. Fala para Mel, fala para Dora, fala para Elô. Avisa o Eliseu para ele mudar. Avisa o Eliseu. Ele falava muito para o Eliseu mudar, Ana. Ele falava também um nome que ele pronunciou muito, foi o nome Mel. Ele falou: fala para minha filha, não deixa a Mel vir para cá. Entendeu? Muito real, Ana, muito real e muito triste. Triste aquela cena que eu vi. E aquele demônio vinha e apertava aquelas pessoas ali dentro. E era um fedor, Ana, que tinha hora que meu nariz começava a querer faltar o ar. E uma dor de cabeça imensa, assim como se algo quisesse apertar a minha cabeça. Eu via demônios. Eu via muitos demônios saindo daquele lugar para vir para cá, para a terra. E eles vinham numa formação de fila. Eles não vinham de qualquer jeito. Cada um era empareado a fazer um trabalho. Era como se fosse um exército de ordem dado a eles para eles virem para a terra para atormentar pessoas. E cada demônio daquele tinha uma ordem dada a eles para eles exercer aqui na terra. Era multidões de demônios que eu vi saindo daquele lugar para vir para cá. Também o Senhor me fez ir na cova de uma mulher. E essa mulher, ela tinha um dom. Na hora que ela me viu: o que que tu quer aqui? Por que tu tá aqui? E ela começava a querer brigar comigo. E eu falei: não, eu vim aqui porque foi o Senhor que me trouxe. E ela falava assim: pois é, eu tô aqui porque ele me revelava as coisas e eu não falava. Ele me dizia que as pessoas iam morrer e era para mim ir lá e falar, e eu não falava porque eu achava que era mentira minha. Eu também via as pessoas brigando dentro dos seus lares e era para mim ir lá e dizer para eles parar com aquilo. Era para mim entrar lá e fazer propósito de oração, campanhas. E eu não fazia. Eu ficava só observando, vendo nas visões que o Senhor me mostrava. E aí eu deixei tantas coisas de fazer para o Senhor, a qual Ele me mostrava. Por isso que eu estou aqui. Aí vinha aquele demônio, Ana, pegava os cabelos dela assim, ó, pegava e amassava, rodava a cabeça dela para trás, pegava o corpo dela e jogava naquelas paredes de fogo, assim, de um lado para o outro, sabe? Ai, o Senhor me mostrou também que muitos que ele tem revelado e que tem se acovardado vão cair ali. O Senhor falava tremendamente que muitos filhos estão na minha casa. Eu tenho mostrado, eu tenho falado, eu tenho dado a palavra, eu tenho dado mostrando a revelação e eles não falam, então eles vão estar aqui como ela. Era muito real, Ana, muito real. Era tremendo o que eu vi ali. E também o Senhor falava uma coisa que ele falou que vai vir sobre a terra. Vai vir uma chaga de enfermidade, de feridas sobre corpos, de pessoas que vão entrar dentro do hospital, vão querer ter o laudo da doença, mas não vão saber, os médicos não vão saber detectar que doença é. E ele falou que muitas pessoas vão cair ali antes de findar este ano.
Muitas pessoas já estão com as suas covas abertas para cair ali naquele lugar. E ele falou que muitos pastores vão descer para lá, que vão cair vão sair do altar diretamente para aquele abismo. Entendeu? Era muito real, Ana, o que eu tô te falando. E eu nunca pensei, mulher, nunca pensei na minha vida que eu iria poder estar ali. Entendeu? E a minha mãe, que eu imaginava tanto que ela estava lá, porque ela passou a vida dela toda na presença de Deus. E chega na hora, ela perdeu a salvação dela porque ela não conseguiu perdoar, Ana. É muito real, meu irmão. O que a gente tem que fazer diante do Senhor é muito sério para poder herdar a salvação. Sabe? Eu tô te contando isso porque o Senhor falou que era para me contar, era para me falar. Ele falou ainda assim: muitas pessoas não vão te dar ouvido, filha, mas quando eles entrarem aqui, eles vão lembrar. Aqueles que não der ouvido, eles vão lembrar quando eles estiverem no tormento. E também todos eles, Ana, todos eles, aqueles que eu fui lá onde ela estava, que eles conseguiram me reconhecer, eles falaram a única palavra, pessoas que eu nunca nem tinha visto, que nem aquela criança, aquela mulher, eles falavam assim: avisa meus parentes, avisa minha mãe, avisa meus irmãos, meus parentes, para eles não vir para cá. Era o que eles mais falavam, Ana, sabe assim, aquele grito do fundo da alma deles pedindo para não deixar os parentes deles entrar para ali, para sentir aquilo que eles estavam sentindo. É uma dor insuportável, Ana. E o Senhor falava que um dos meus cunhados, ele blasfemou contra o Espírito Santo e ele está vivo, Ana. E eu falei, Senhor, mas por que ele não tem direito à salvação? O Senhor falou: filha, ele estava na igreja, ele era meu presbítero, ele orava, ele buscava a minha face, mas ele blasfemou quando eu ungi o meu servo e mandei o meu servo ir no altar e falar a verdade, falar que eu estava tocando, que eu estava irado com as coisas que estavam acontecendo na minha casa. E aí, sabe o que foi que ele fez? Ele começou a murmurar: é mentira dele, ele tá mentindo, isso aí é coisa da cabeça dele, é inventia dele. Por isso que ele tá falando para a igreja. E aí ele estava blasfemando contra o Espírito Santo. Então ele não tem perdão, ele não tem direito de herdar a salvação. E sabe o que foi que eu vi, Ana? Ele vive, ele tá vivo. É o Robson, o marido da Suzana, que mora no Rio de Janeiro. O Senhor falou: filho, ele tá vivo, mas ele pode orar, pode fazer o que for, mas não tem perdão para ele, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. Foi contra a minha vida, a minha presença que ele blasfemou. E eu via ele, Ana, como não tem cacto, aqueles cactos cheio de espinha, que é verde, mas é cheio de espinhos, um em cima do outro. Pois eu via ele desse jeito, se rolando. E eu via um buraco lá já preparado para ele. Entendeu? Vi também buracos preparados na frente do peito do corpo do demônio, né? Que é os buracos mais privilegiado que tem de frente pro rosto do demônio. É o buraco que é feito para aqueles que adoram o dinheiro, aqueles que se lançam no dinheiro, que o Deus dele é o dinheiro. E aí aqueles buracos estão abertos, cheio neles tem cheio de carvão pegando fogo, não tem não é cinza, é carvão, aquelas brasas cheias de fogo, e os pés deles pisam, e eles ficam de frente para a cara do Satanás, e da boca de Satanás sai uma fumaça de enxofre e fogo, diretamente na cara deles, para eles que eles que têm o dinheiro como Deus, então lá no inferno eles vão ter a cara de Satanás como Deus e o dinheiro deles. Então eu via os buracos bem na frente, assim, ó, na frente daquela cara de Satanás, não tem? Aqueles buracos feitos, cheio de brasa mesmo, assim, viva, queimando os pés. E uma navalha bem na frente, assim, ó, de cada buraco. E tinha uns que eram uns ferros que impulsionava assim no corpo da pessoa, dentro daqueles buracos, não tem? E as covas já estão tudo preparadas para as pessoas que vão entrar ali. Ana,
uma coisa muito real, muito real. Eu não sei, eu não tenho nem palavras para falar. E parece que eu tô suspensa assim da terra, sabe? No meio de tantas essas coisas que Deus tem mostrado. E eu tô te falando, amiga, porque eu preciso falar, porque senão eu vou esquecer. E pessoas que eu nunca imaginava que ia estar ali, tá ali, entendeu? Mas tudo tem um propósito. E eu tô te falando, e se tu puder compartilhar, compartilha, entendeu? Porque é muito real, muito real. E o Senhor falou que ele está descendo sobre a terra. Ah, também ele me mostrou uma bomba que está na Coreia do Sul, da Coreia do Sul. Essa bomba tem 5 pontas para cima, é um míssil, e dentro de cada míssil daquele das 5 pontas, há outros mísseis menores, e ele vai ser lançado dentro de pouco tempo, e vai ser lançado sobre a Terra, e ele vai fazer uma grande explosão, e no meio dessa explosão eu via muitos países sendo atingidos, muitos países sendo atingidos, e no momento daquela explosão que eu via, eu pude ver fumaça e muita poeira. Poeira, como se fosse um vulcão explodindo. E o Senhor falou os países que vão ser atingidos. Um deles é o Brasil, é a Índia, é a Itália, a França. Muitos lugares vão ser atingidos com esse míssil, por causa que é como se fosse assim uma evolução que o pessoal da Coreia do Sul quisesse evoluir, entendeu? Algo sobre o planeta. E aí, através desse míssil, ele quer matar a maioria de pessoas. Foi muito real, Ana, muito real. E o Senhor sempre falando: eu estou à porta, eu estou à porta, eu estou descendo para buscar o meu povo. Tem que se preparar. Também. Deus, ele falou muitas coisas que ele vai mostrar para o seu servo. Muitas pessoas vão ver a revelação que ele tem para entregar, muitas pessoas sobre a vida dele. Ele falou isso. Então eu estou compartilhando para ti, amiga, porque é muito real, muito sério a vinda do Senhor e nós se preparar para que nós não possa ficar por poucas coisas, nós não possamos perder nossa salvação. Amém?